Eleições 2010, na terceira entrevista da série com os candidatos ao governo do estado, recebemos hoje Luiz Bassuma, do Partido Verde. A ordem das entrevistas foi definida por sorteio. Boa noite, candidato. Boa noite. Seja bem-vindo ao Bahia Record. O senhor tem 8 minutos para responder as nossas perguntas. Perfeito. E o tempo começa a ser contado a partir de agora. Muito bem. Bem, a maior bandeira do Partido Verde é a sustentabilidade. E um dos maiores dramas que os baianos presenciaram nos últimos dias foi a questão da derrubada das barracas de praia na orla de Salvador. Como é que o senhor enxerga essa situação que deixou mais de 3 mil pessoas desempregadas? Perfeito, Carol. Primeiro, todo projeto social de desenvolvimento implica em você estabelecer um equilíbrio entre a geração de emprego e renda, que é fundamental, essencial, a roda da economia tem que girar, mas tem que ser respeitado os recursos naturais. Essa aqui é a essência da proposta do Partido Verde é essa. No caso da orla, especificamente de Salvador, a decisão, claro, foi nacional, foi da União, mas havia um descontrole total do uso, do ordenamento da orla. Aí foram para os dois extremos. Como estava antes, estava desordenado, completamente, digamos, sem critério a ocupação e tornou a orla de Salvador, digamos, insustentável, mas o extremo aconteceu, que foi essa violência, a retirada total, quebrando não só os costumes, o costume que as pessoas têm em usar as barracas, mas também aqueles que vivem disso. O ideal é o equilíbrio aí, e é o equilíbrio que faltou. Várias gestões passaram de governo municipal que não cuidaram disso. Se tivesse cuidado corretamente, nunca teria acontecido esse desastre, que é essa forma violenta de retirar. Na minha opinião, agora tem que voltar para o equilíbrio, ou seja, o uso adequado e ordenado da orla. E como relacionar esse desenvolvimento e relacionar com a preservação do meio ambiente? De que forma a gente pode desenvolver no nosso estado e também preservar o meio ambiente? Perfeito. Nosso estado é um estado fenomenal para isso. Se o Brasil é campeão no mundo de potencial, digamos, de aproveitamento dos chamados recursos naturais, a Bahia é um Brasil em miniatura. Eu podia dar agora muitos exemplos para você, mas o tempo urge. Eu vou citar um exemplo. O uso sustentável. O turismo é uma coisa muito forte na Bahia, né? Vários tipos de turismo. O turismo ecológico, o turismo das praias, o turismo da montanha, o turismo histórico, o turismo de negócios. Todos eles, se não tiver uma mudança da matriz ser sustentável, o que quer dizer sustentável? Cada vez mais os turistas, aqueles que gastam dinheiro com o turismo, eles não querem chegar num lugar mais que seja um hotel confortável e seja uma ilha de prazer ou de, digamos, de conforto, mas cercado de poluição, cercado de sujeira, cercado de insegurança, de miséria, de pobreza. Então tem que ter integração. O turismo tem que ser sustentável. As comunidades que vivem o tempo todo ali no entorno têm que participar ativamente. E o Estado tem que promover isso. Se esperar que sejam só os empresários, isso talvez não aconteça. Em relação à saúde, candidato, no seu programa de governo, o senhor afirma que pretende municipalizar pelo menos 2 hospitais estaduais aqui da capital. Isso não prejudicaria a vinda dos pacientes do interior que vêm se tratar aqui em Salvador? Carol, infelizmente, eu falo isso com minha experiência agora de 4º mandato eletivo e me dediquei muito à saúde nos últimos 5 anos no Congresso e tenho uma notícia triste para dar a você e a todos que estão nos assistindo. O principal ralo da corrupção, que a corrupção é um câncer que tomou conta de todas as instituições governamentais no nosso país, infelizmente, e na Bahia. E a saúde é o principal deles, ou seja, em média 30% do dinheiro que circula na saúde, e é muito dinheiro, na Bahia o orçamento é 3 bilhões de reais só na saúde, se perde pelo ralo do desperdício, da corrupção. Então esse ralo tem que ser fechado, e é possível, com muita transparência, com muita auditoria. E aí vai sobrar, enquanto não tapar o ralo da corrupção, você pode mudar a gestão, pode até construir novas unidades e não vai ter gente para operar. O que adianta, que nem agora, inaugurar um novo hospital em Feira da Criança, mas está operando só com 15% da capacidade. Por quê? A obra está lá, grande, bonita, equipada, mas falta gente, falta enfermeira, falta técnico, falta médico. Então a saúde é um problema de gestão. A ideia nós temos, o Brasil foi pioneiro na ideia do SUS. Essa ideia formidável que os Estados Unidos agora, o Obama, quer aprovar algo parecido com o SUS. Agora, por que o SUS, Sistema Único de Saúde, se fosse colocado na prática, não haveria plano de saúde no Brasil? Então o senhor acredita que é muito mais a falta de boa vontade, digamos assim, do que de dinheiro, de recursos? Transparência, não é? A saúde não tem problema de gestão. Tem que acabar com relação a todos os outros aspectos. Corrupção e desperdício muito grande, muito grande. Problema de gestão, que é transparência que vai dar isso. Muita transparência e fiscalização. Agora, candidato, temos ainda 3 minutos e 40, ainda falando de projetos, envolvendo agora a área de segurança, que sempre preocupa toda a sociedade. Um dos pontos de governo do senhor é a criação da Secretaria da Paz. O senhor vai ter oportunidade agora de explicar, mas eu queria ir além.
É possível, porque a gente ouve as propostas a longo prazo, quer dizer, todo mundo falando de investimento, mas a curto prazo, a população vai ter acesso, por exemplo, vai poder ver o resultado dessa nova Secretaria da Paz, caso o senhor eleito? Maravilha a sua pergunta. Você bem breve, o tempo é curto. Mas Secretaria da Paz e da Segurança Humana, por quê? Investimento em inteligência. Hoje, Marcos, tem tecnologia disponível, balas que aparentemente são de revólver, mas atingem a pessoa, imobilizam, paralisam, não mata. Tem vários recursos da tecnologia hoje que não mais a geração da violência. Isso para conter como repressão. O problema é que essa cultura da repressão não dá mais resultado. Costa Rica, Marcos, e o Japão implantaram essa cultura da paz e da inteligência policial há 20 anos. Sabe qual é o número de homicídios do Japão no último ano? 2 homicídios. No Brasil foi 39 mil. A capital que mais mata gente hoje no Brasil é Salvador. São 68 homicídios por cada 100 mil, a maior taxa do Brasil. Perdeu o controle sobre a violência. Secretaria da Paz o quê? Porque repressão e violência nunca resolve o problema. Você vai atuar sempre na consequência. A repressão tem que ser de forma inteligente, ou seja, acabar com o crime organizado. Muito serviço de inteligência, que é fraco na Bahia. Tão fraco que o crime está migrando do Rio e de São Paulo, migrando para a Bahia. O crime organizado, que tem dinheiro. E aí, por que cultura da paz? A Bahia tem 700 mil armas clandestinas. Esse aí eu pesquisei, estudei. Sabe quantos postos de desarmamento, que é uma lei que foi aprovada no Congresso? 700 mil armas ilegais. Se alguém for pego com uma arma ilegal, pode pegar 2 anos de cadeia. Só tem um posto de desarmamento, que funciona em Feira de Santana, organizado pelo Move Paz, uma ONG, que conseguiu do Ministério da Justiça. Então, estou dando exemplo. São ações de curto, médio e longo prazo que vão alterar essa cultura. A violência só gera violência. A paz não. A paz gera uma solução definitiva para os nossos problemas. Agora, um pouquinho mais de 1 minuto e 30 segundos. Como é que o senhor avalia a relação entre desenvolvimento e defesa do meio ambiente, visto que muitas obras são interrompidas na justiça por conta de protestos de ambientalistas? Perfeito. E aí nós temos uma coisa que é sempre do equilíbrio. Toda obra, todo projeto causa algum impacto ambiental e tem que ser feito. Nós estamos aqui conversando agora, nós estamos gerando CO2, nós produzimos lixo, ou seja, a vida humana produz impacto ambiental. Onde está? A legislação nossa é boa. Como é que se aplica a legislação ambiental? Como é que os governos podem aplicar para que ele seja ágil? Não pode perder tempo na burocracia e muito menos na corrupção. O agente que vai introduzir qualquer projeto, ele tem que minimizar o impacto ambiental. Por exemplo, a Orla de Salvador não é importante para todos nós? Então, se você vai instituir lá um prédio que vai gerar um lucro fenomenal para o empreendedor, é preciso que haja uma contrapartida. Por exemplo, tem muitas áreas em Salvador, 70% dos bairros não tem área verde, não tem uma praça. Sem área verde não tem saúde humana. O verde faz parte do equilíbrio, não é só da ecologia do meio ambiente, da saúde humana. Então, tem que haver a contrapartida. Uma área foi afetada, a contrapartida tem que ser dada para aquele que vai ter muito lucro com aquele empreendimento. Candidato, temos 20 segundos, rapidamente, as considerações finais. Considerações finais, agradecer você, Marcos, Carol, a Record, por essa oportunidade e terminar com o pensamento de Francisco de Assis, que é um lema na minha vida. Comece a sua vida fazendo aquilo que é necessário. Continue a sua vida fazendo aquilo que é possível. De repente, você fará algo impossível. Muito obrigada pela sua participação. Muito obrigado, eu que agradeço. Obrigado, boa noite a todos. Amanhã, nosso convidado será o candidato do PMDB, Gedel Vieira Lima. E agora vamos conferir a agenda dos candidatos para esta quinta-feira. Luiz Bassuma, candidato do PV, viaja para Itabuna, onde dá entrevista para o programa Alerta Geral da TV Cabralha Record News. Vai ser à 13h. Depois tem reunião com lideranças. O candidato da coligação A Bahia Tem Pressa, Gedel Vieira Lima, grava programa eleitoral ao longo do dia. Às 19h será o entrevistado do Bahia Record, aqui na TV Itapuã. O candidato Jacques Wagner, da coligação Pra Bahia Seguir em Frente, também grava programa eleitoral pela manhã. Às 15h faz carreata em Alagoinhas. Marcos Mendes, do PSOL, grava programa eleitoral pela manhã e às 19h participa de um debate sobre candidatos negros. O candidato Paulo Souto, da coligação A Bahia Merece Mais, dá entrevistas pela manhã. À noite, participa de um evento na Câmara Municipal de Salvador. Sandro Santa Bárbara, do PCB, cumpre compromissos profissionais pela tarde e à noite. Foi enterrado hoje o corpo do homem que morreu depois de ter sido atendido pelo SAMU por 2 vezes em menos de 24 horas. A família diz que no primeiro atendimento houve negligência médica. Durante o enterro no cemitério de Periperi, na capital, a dor e a revolta de parentes e amigos. Se tivesse dado socorro
poderiam até morrer, porque só Deus segura a vida da gente, mas não tinha acontecido o que aconteceu, que para mim foi falta de socorro, sim, a morte dele. Gilberto Tavares, de 36 anos, caiu num beco perto da rua onde morava, no bairro da Paz, no último domingo. Vizinhos chamaram a equipe do SAMU, que fez exames, disse que ele estava bêbado e o liberou. No dia seguinte, a companheira dele, que voltava de uma viagem, encontrou Gilberto em casa, passando mal. Novamente, o SAMU foi chamado, mas ele não resistiu. Familiares e amigos acreditam que pode ter ocorrido negligência no momento do socorro. Chamaram a SAMU pegou, chegou e não deu socorro ao pobrezinho que estava caído no chão. E por isso está acontecendo, a gente enterrando ele aqui agora. Por telefone, o coordenador do SAMU disse que vai aguardar o laudo do Instituto Médico Legal para saber qual foi a causa da morte de Gilberto. O documento é necessário para começar as investigações. O prefeito de Salvador se reuniu novamente hoje com a União para tentar resolver o problema dos barraqueiros da orla de Salvador. A reunião foi a portas fechadas aqui na sede do Ministério Público Federal. Participaram das discussões do TAC, termo de ajuste de conduta, o prefeito de Salvador, a prefeita de Lauro de Freitas, representantes da categoria, do patrimônio do Estado e da União. As barracas provisórias vão ser utilizadas por no máximo 6 meses e só será permitida a venda de alimentos prontos. Mas as baianas de Acarajé têm autorização para fazer os quitutes nas praias. Durante toda a tarde, aqui do lado de fora, barraqueiros protestaram porque apenas 3 deles participaram das decisões. Léo Rodrigues para o Bahia Record. Como o acordo não foi fechado e foram propostas modificações, uma nova reunião está marcada para quarta-feira da semana que vem. Uma boa noite para você. Boa noite e até amanhã.